A Capcom é uma empresa de altos e baixos. Às vezes ela está em uma boa fase e lança jogos como Resident Evil 3, Devil May Cry 1, e às vezes ela está no fundo do poço lançando jogos como Devil May Cry 2 e Mega Man X7. E alguns anos atrás a Capcom não estava lá em uma fase muito boa não. Resident Evil 6 continuou dividindo os fãs da franquia com um foco maior na ação, mesmo que não seja um jogo ruim. DMC Devil May Cry teve uma recepção bem negativa por parte dos fãs que não gostaram dessa ideia de reboot, mas teve uma boa recepção por parte da crítica, e Street Fighter V teve uma recepção morna. Com tudo isso, parece que a Capcom sentiu que precisava se provar e colocou a mão na massa lançando um jogo bom atrás do outro. Resident Evil 7 trouxe a franquia de volta pro terror e agradou bastante os fãs da série que não estavam muito contentes com os jogos anteriores. Monster Hunter World fez um sucesso absurdo e se tornou o jogo mais vendido da produtora japonesa. E Devil May Cry 5 trouxe o Dante que todo mundo ama de volta e se tornou o jogo mais vendido da série. Dá pra dizer que a Capcom tá em uma fase boa hoje em dia, mesmo tendo um Marvel vs Capcom Infinite aí no meio. Entre esses vários jogos bons, hoje eu quero falar sobre Monster Hunter World. E sinceramente não esperava gostar tanto desse jogo como eu gostei, e variedade é a palavra que define ele. Primeiramente, eu preciso falar sobre a apresentação visual desse jogo que é simplesmente linda. Os mapas são muito distintos um do outro, e mesmo dentro deles, eles oferecem uma boa variedade nas suas áreas, o que faz com que você consiga se localizar sem nem abrir o mapa. A quantidade de mapas não é muito grande. Você tem uns 5 mapas para explorar, mas eu prefiro muito mais explorar poucas áreas que são distintas uma das outras do que várias áreas que são iguais. Agora, o destaque aqui com certeza fica por parte das criaturas que são majestosas. Cada monstro aqui é absurdamente bem feito e bem diferente um do outro. Uma das coisas que eu acho mais chata em alguns jogos é quando eles tentam vender uma sensação de variedade simplesmente mudando uma skin de um monstro. E no fim das contas não muda em nada como você lida com eles. Pra mim essa é a forma mais preguiçosa de se criar a variedade. Mas aqui não. Cada monstro aqui age e ataca de forma diferente. Então sempre que você enfrenta um monstro novo, você precisa ir com calma para entender os padrões de ataque para planejar a sua abordagem. Até tem alguns monstros aqui que são parecidos, como Hatchion, Rathalos, Teostra e Lunastra, mas eles têm algumas diferenças, e levando em consideração a quantidade de monstros que tem aqui, isso não é nem de longe um problema. Certo, mas ter toda essa apresentação sem ter uma jogabilidade decente não adiantaria nada, e felizmente não é o caso aqui. A Capcom conseguiu criar um sistema de batalha bem competente e variado. Você tem várias armas que pode escolher e elas funcionam de forma bem diferente. O jogo até dá umas dicas de quais armas são mais fáceis de usar, assim o jogador não tem que testar uma por uma. Você também tem o fiel escudeiro Gatinho, que é muito útil. Ele não é só bonitinho e engraçadinho, como também dá um pouco de dano nos inimigos e consegue te ajudar bastante tirando de stun e te curando algumas vezes. Se você conseguir chegar até ele, é claro. Em relação ao combate, eles conseguiram fazer com que as batalhas parecessem realmente épicas. Parte disso com certeza tem a ver com a trilha sonora que é muito boa e ajuda bastante na imersão. Lutar com essas criaturas enormes é super divertido e muito gratificante, mas às vezes a câmera pode ser um problema. Quando o monstro é muito grande ou quando você luta em uma área mais apertada, você vai lutar com o monstro e com a câmera que vão se juntar para te matar. Não é o que acontece sempre, mas quando acontece é chato. As missões funcionam de forma bem simples. Você seleciona as missões no quadro que mostra quais criaturas você tem que caçar, então é só escolher qual você quer fazer primeiro e ir. Existem 3 tipos diferentes de missões: caçar, capturar e matar. Você tem 50 minutos para fazer isso e pode levar até 4 jogadores com você, mas dificilmente você vai demorar mais de meia hora para completar uma missão, mesmo que sozinho. A missão só falha se o tempo acabar ou se você morrer 3 vezes, então o jogador tem bastante espaço para experimentar abordagens diferentes. A maioria das missões são de caça, então você pode escolher se vai matar ou capturar a criatura, e a minha sugestão é que você capture sempre que puder. Além de ser mais rápido, rende melhores itens de loot. Esse loot é usado para criar as armaduras e as armas, e os itens consumíveis são criados a partir dos materiais que você recolhe do ambiente. Então pegue tudo que você vê pela frente, porque nunca se sabe quando vai precisar. Uma coisa que é meio chata nesse sistema é que você vai ter que caçar vários monstros diferentes até reunir todos os materiais que você precisa para melhorar a sua arma. Até aí, tudo bem. O problema começa quando você quer mudar de arma ou usar uma arma de elemento diferente, porque você vai ter que começar esse processo de upgrade dessa arma tudo de novo, e se faltar algum material, vai ter que caçar o monstro que dropa esse item, e se não conseguir o material que precisava, vai ter que caçar o mesmo monstro de novo, até dropar o que você precisa. Como você já vai estar um pouco mais forte e vai entender melhor os padrões de ataque de cada monstro, então não vai ser tão difícil assim juntar os materiais que você precisa, mas esse grinding pode deixar a aventura um pouco cansativa.
Com tudo isso, é engraçado que Monster Hunter tinha tudo para ser um jogo repetitivo, porque basicamente o jogo se resume a procure um monstro, capture ele e volte para casa. Porém, por incrível que pareça, ele não é. A variedade de monstros e dos mapas sempre deixava engajado o suficiente para continuar jogando e curioso para ver como seria o próximo monstro, a próxima área, os próximos itens que poderiam ser criados e como toda aquela jornada iria terminar. É um jogo que sempre me deixava com aquele gostinho de quero mais. Em relação à história, talvez esse seja o ponto mais fraco de Monster Hunter World. Basicamente, um monstro gigante começa a se comportar de forma estranha e começa a ir na direção da Ilha dos Caçadores. Então eles precisam dar um jeito de fazer o monstrão mudar a rota, e nesse tempo eles percebem que outras criaturas também estão agindo de uma forma meio estranha, e tentam descobrir o que está causando tudo isso. Sinceramente, eu não vejo nada de errado com essa história. Eu não preciso de uma boa explicação para lutar com um dinossauro gigante que cospe fogo, mas seria legal se pelo menos o protagonista tivesse voz, ou se a relação entre os personagens fosse melhor trabalhada. Aí pelo menos a gente poderia se preocupar um pouco pelo que aconteceria com eles, mas acaba que os personagens ficam caricatos e esquecíveis. Sendo justo, esse é um detalhe pequeno no meio de tantos acertos, e não compromete a experiência, só impede que ela seja mais memorável. Agora, uma coisa que vai dividir alguns jogadores é a questão da dificuldade. Monster Hunter não é exatamente um jogo fácil, e você não consegue mudar a dificuldade do jogo nas configurações. No começo, isso não é um problema porque os monstros são relativamente fáceis, então tudo bem. Lá pra metade do jogo, os monstros começam a ficar mais complicados, mas com um pouco de paciência e preparação, é possível e mesmo que sozinho não vai demorar mais de 30 minutos para completar a missão, como eu comentei anteriormente. Agora, no final do jogo, meu Deus, tem um pico de dificuldade gigante. Os monstros demoram muito mais para morrer e dão muito mais dano. É como se nesse ponto os desenvolvedores falassem: olha, você tá jogando esse jogo errado, vai lá chamar seus amigos para jogar com você. Porque sério, caçar esses últimos monstros dá muito mais trabalho sozinho. E o pior é que não dá para capturar eles, você tem que matar. E quando eles estão morrendo, eles começam a ficar muito mais agressivos. O último monstro demorou tanto tempo para morrer que o tempo quase acabou. Se eu não me engano, ele morreu faltando 1 minuto para a missão acabar. Eu recomendo fortemente que você chame alguém para te dar uma força nessas caçadas finais, porque você vai precisar. E essa pessoa precisa jogar na mesma plataforma que você, porque infelizmente esse jogo não suporta crossplay. Para finalizar, a Capcom se preocupou em atualizar o jogo com novos conteúdos gratuitos para fazer os jogadores voltarem de tempos em tempos. Ela fez uma parceria com a CD Projekt Red e trouxe o bruxão Geralt para o jogo junto com o Lynch do mundo de The Witcher. É uma missão bem legal e tem uma pegada bem The Witcher mesmo, além de ser uma caçada bem difícil. Quando você termina a missão, libera uma armadura bem forte que deixa o seu personagem com a cara do Geralt e ainda libera a magia Ignis para o jogador usar. Teve uma parceria com a Square Enix também para trazer o Behemoth do universo de Final Fantasy, e se os últimos monstros já tinham sido difíceis, se preparem. O Behemoth é tão difícil que ele permite que você vá com até 6 jogadores na missão e o tempo é menor, são apenas 35 minutos. Parece muito, né? Mas o jogo até coloca um aviso nessa missão dizendo para você nem perder seu tempo se você não tiver no mínimo 4 pessoas no seu time. Tem eventos também que aparecem de tempos em tempos onde você pode caçar um monstro especial com até 6 jogadores. É uma missão bem diferente, então se você tiver esse número de jogadores e o evento estiver rolando, vale a pena dar uma olhada. Pra fechar, a Capcom lançou uma DLC paga chamada Iceborne, que eu não cheguei a jogar, mas algo me diz que se você gostou do jogo base e ficou com aquele gostinho de quero mais, dificilmente não vai gostar dessa expansão. Monster Hunter World faz jus ao seu nome e apresenta realmente um mundo muito interessante e divertido. É um jogo cheio de qualidades que, se você conseguir lidar com a curva de aprendizagem inicial e com a dificuldade, principalmente no final, vai proporcionar uma experiência muito divertida e um mundo que vale a pena explorar.